Olá, muito boa tarde para você que nos assiste. O Consulta ao Doutor de hoje vai falar sobre transtorno de personalidade narcisista. Quem explica o que isso significa e conta tudo para nós é a psicóloga Triana Portal, que me acompanha no programa de hoje. Não saiam daí, o Consulta ao Doutor já está no ar. Olá para você que nos assiste de qualquer parte do mundo. O tema do Consulta ao Doutor de hoje é transtorno de personalidade narcisista. Você sabe o que é isso? Quem vai tirar todas as nossas dúvidas, na verdade, explicar tudo isso para nós, é a psicóloga Triana Portal. Doutora, obrigada por ter vindo. É um prazer sempre te receber aqui. Obrigada a você, Denise. Um prazer é meu estar aqui com vocês sempre. E hoje com esse tema que a gente nunca conversou. É verdade. Né? Transtorno de personalidade narcisista. Vamos começar então, doutora. São pessoas que se acham demais? Sim. As pessoas com um transtorno de personalidade narcisista, acho que é importante a gente definir, para quem está nos assistindo, o que é um transtorno de personalidade. Então as pessoas falam, nossa, é um nome tão pomposo, né? E o transtorno de personalidade, ele faz parte de uma classe das doenças psiquiátricas em que a pessoa tem um comportamento disfuncional, traços de comportamento e de emoção e de tudo isso, da forma de funcionar na sociedade disfuncional, né? Então essas pessoas, como que isso se revela no dia a dia, né? Com dificuldade de relacionamento, dificuldade no trabalho e sofrimento para a pessoa e para as pessoas que convivem com essas pessoas. Então, assim, diferentemente de outras até comorbidades, né, doenças que podem cursar junto com o transtorno de personalidade, não são sintomas físicos ou coisas mais palpáveis, mas sim questões do funcionamento geral da pessoa no dia a dia dela. Então, isso são como a gente define um transtorno de personalidade. E são vários, né? Então, são vários tipos de transtorno de personalidade e alguns deles ficam assim no limiar até, né? Você já deve ter falado sobre isso aqui no programa, entre a pessoa, vamos dizer, que a gente considera normal, apta a viver em sociedade, e aquelas pessoas que extrapolam. Não é o caso da personalidade narcisista, né? Essas pessoas, elas têm uma necessidade de admiração. Eu acho que essa palavra a gente talvez fale bastante, né, durante a entrevista, que é o que move, assim, a vida dessa pessoa. Ela se sente muito importante, ela tem uma questão da grandiosidade de si mesma e ela espera isso das pessoas. Então, ela espera ser admirada, ela acha que ela é melhor que as outras pessoas e ela espera que as pessoas achem que as reconheça como melhor que as outras. E quando ela não tem esse reconhecimento, aí a coisa fica complicada. Porque assim, eles são extremamente sensíveis à frustração, né? Então são pessoas que se magoam com facilidade, né? E as reações, elas podem ser diversas, aí variando de pessoa para pessoa e também conforme a gravidade desse transtorno. Isso, ele pode ser mais leve em algumas pessoas e mais acentuado em outras pessoas. Eu não poderia dizer grave, mas eu digo mais acentuado. Tem alguma coisa a ver com o modo que essas pessoas são ou foram criadas? Então, olha, desde a infância ou não? Não. Isso é um tipo de transtorno que a gente identifica na idade adulta. Os adolescentes, eles têm comportamentos, traços narcisistas, mas a gente não pode diagnosticar um adolescente com o transtorno justamente porque faz parte do comportamento do jovem, né? Então, essa coisa de querer aparecer, de precisar de aprovação, né, das pessoas e de ser admirado. Mas ele se instala de fato e pode ser diagnosticado na fase adulta mesmo. Tá. Agora, eu fico me perguntando, né?
pessoa precisa identificar isso e procurar ajuda, né? Então tem que procurar um especialista. Mas como é que a própria pessoa vai saber que ela sofre com esse transtorno, doutora? Pois é muito complicado. É difícil uma pessoa procurar um especialista com essa queixa. Primeiro porque ela não sente que ela tem algum problema, né? Quando chega e é diagnosticado é através de outras questões. Então, por exemplo, pessoas com personalidade narcisista, elas podem tender a depressão ou mesmo a doenças de dor crônica. Então, elas acabam, através das comorbidades, recebendo esse diagnóstico. Então, elas procuram, vamos dizer, o médico, ou o psicólogo, ou uma equipe de saúde com outras queixas e daí acabam sendo diagnosticadas. Ou mesmo quando a família, ou quando esses sintomas, né, esse funcionamento disfuncional, ele fica muito acentuado e aí incapacita a pessoa muito na vida dela, que chega um ponto que aí precisa procurar, não existindo comorbidades. Então, por exemplo, questões de trabalho ou mesmo de relacionamento. Então, é muito difícil se relacionar. Então, num primeiro momento, essas pessoas podem ser muito bacanas, muito sedutoras, muito interessantes, mas a hora que você se aprofunda no relacionamento, é difícil a convivência. Então, são pessoas que têm dificuldade em se relacionar. E a gente se relaciona o tempo todo, no trabalho, com a família, com os amigos. A pessoa tem dificuldade. Sim, a dificuldade, ela é em relação a alguns pontos, em relação à hierarquia, em relação a seguir ordens. Então, por exemplo, no trabalho, essa pessoa, ela não consegue. Pessoas narcisistas, por exemplo, elas devem ser profissionais liberais, elas não podem ter horário de entrar e sair, porque elas não conseguem respeitar essa questão de horário, tudo que é imposto a elas. Porque tem uma questão assim de poder dentro da cabeça, do imaginário dessa pessoa. Então, ela sempre tem que estar por cima, né? Então, eu tenho que estar no comando, porque se eu não estiver no comando, o outro vai me comandar. Entendi. Então, essa que é tem que ter o controle. Ela tem que ter o controle o tempo todo. Então, se ela está trabalhando em equipe, ela tem dificuldade. Então, uma pessoa que ela não consegue se adequar às regras e assim, de um modo geral, seja no trabalho, seja até com sono, né? Então, são pessoas, às vezes, por exemplo, que dormem durante o dia, ficam acordadas à noite, elas testam testam pessoas, testam a própria saúde, porque elas querem sempre estar por cima, subjugar o outro para não ser subjugado. Você falou de repente, alguém que dorme durante o dia e fica acordado durante a noite e respeita os demais que estão dormindo ou age? Como seria esse cenário? Sim, esse é um outro ponto. Uma das características, né, que diferenciam os transtornos, né, e assim, que eles podem ser muito parecidos, né, os transtornos de personalidade em algumas questões. Mas no caso narcisista, é essa questão de dar pouca importância para o outro, da questão da falta de empatia. Então, o outro não interessa muito. O outro interessa para o narcisista quando ele te traz algum benefício. Então, essa pessoa, ela escolhe as amizades vendo já o que pode ser proveitoso dessa amizade. Então, ela pode, assim, com funcionários, se ela tem funcionários, ela suga esse funcionário até não querer mais, mas não consegue ver que aquela pessoa precisa de reconhecimento, que aquela pessoa precisa de descanso, de retorno de alguma coisa. Então, é uma pessoa assim, é tudo para ela. Ela não pode esperar na fila, ela precisa que as pessoas esperem por ela, que tudo esteja pronto. Então, assim, sou o rei soberano, alguma coisa assim. E assim, ela fica extremamente irritada, ansiosa e desapontada quando
as pessoas não as tratam como ela gostaria, como ela acha que merece. Agora, você falou desse proveito que se tira, então, das amizades, de quem está ali perto. E você disse que são pessoas sedutoras. Porque ninguém, quando a gente identifica que alguém se aproximou por interesse, a gente se afasta, né? Mas como é que essa pessoa trata, ou esse funcionário, ou um amigo que pode oferecer um benefício para essa pessoa que é narcisista, para que a pessoa não vá embora, acabe dando aquela vantagem? Por quê? Então, existe o narcisista franco, né, que é aquele exibicionista, que ele é metido, vamos dizer assim, né, no linguajar para ficar bem claro, mas ele sabe que se ele for arrogante, ele, em certas situações, talvez ele não consiga o que ele precisa. Então, muitas vezes ele se mostra como muito humilde, né? Então, é aquela pessoa que chega... então, na verdade, não é uma sedução. Educado. Não é uma sedução como no transtorno histriônico, né? Não é uma sedução, é mais assim, uma forma de obter o que precisa. Então, assim, é aquela pessoa que é por favor, que chama todo mundo de senhor e de senhora, dona, sabe, é uma educação. Então, quem não tem, vamos dizer, muita traquejo em interpretar, a pessoa fala, nossa, mas de forma alguma essa pessoa é arrogante, aquela pessoa é muito gente boa, ela é muito tranquila, ela é muito boazinha. Mas aí na convivência você vai ver que não é, aquela pessoa não é nada humilde. Na convivência, aí eu imagino na família, que tá sempre junto e que consegue, de repente, ver esses dois lados, né? Como a pessoa trata os demais e como ela é no dia a dia. Sim, como ela realmente pensa. Como é que ficam os familiares? Porque buscar ajuda, né? Precisa querer mudar para buscar ajuda. Sim. O narcisista quer mudar? Não, porque ele não sente que tem um problema. Ele não sente que tem um problema. E como é que ele chega até o psicólogo? E quando ele chega, ele não chega assim, né? Muitas vezes não. Muitas vezes ele procura até também como uma forma de controle, que é para provar que o outro não é bom o bastante para cuidar dele. Então ele vai testar até o psicólogo? Testa os profissionais todos, né? Então, seja o psicólogo, seja o médico que está tratando a dor dele, uma dor física, uma dor nas costas, né? Como eu falei, existe uma alta prevalência de pessoas com transtorno narcisista nas síndromes dolorosas, né? Então são as comorbidades? São comorbidades. Então, nessas equipes que tratam dor, né, dores crônicas, são tratamentos longos, fibromialgia, dores de um modo geral. Então, eles precisam de tratamento com equipes grandes, né, vários tipos de profissionais, são equipes multidisciplinares. Então, é difícil aderir ao tratamento. Em que sentido? O médico receita a medicação, ele toma do jeito que ele quer. Não, essa dosagem não tá bom, eu vou adequar a dosagem, porque eu sei mais. Então, assim, fica difícil, existe, né? uma arrogância muito grande. Então, falta em consulta, não se prepara para exame, se tem exame para fazer, que existe preparo, não se prepara, então muda o resultado do exame. Então, assim, é uma pessoa de difícil manejo em tratamento. E aí, quando o tratamento não dá certo, ela culpa o médico. Não deu certo porque você não é bom o bastante para tratar de mim. Entendi. Agora, quando a gente pensa em alguém que é metido ou que se acha, a primeira coisa que vem à cabeça é que são pessoas muito confiantes em si mesmas, né? É assim ou isso revela uma carência muito grande? À primeira vista pode parecer que eles têm autoestima elevadíssima, tá ótima autoestima. É assim? Não, de fato, eles têm
uma boa autoestima, né? A autoestima, ela é frágil. Ela é assim... Por isso que precisa dessa afirmação sempre. Sim, ela é superficialmente boa, mas ela não é estável. Então, assim, como eu disse, se ele tem esse reforçamento de admiração, que as pessoas fiquem o tempo todo... se tem um retorno esperado das pessoas, ele funciona muito bem. Agora, se ele não tem o reconhecimento que ele precisa, aí a frustração vem. Né? Então, são pessoas que se magoam com muita facilidade. Então, em trabalho, por exemplo, são pessoas, por exemplo, que vão processar um chefe, né? E porque... Então, se você analisar o histórico de vida, então muitos ou se dão muito bem com uma atividade que eles próprios possam gerir, né, e controlar, e aí, assim, também sugar os outros para conseguir os benefícios e seguir. Mas se trabalham em empresas, em trabalhos formais, né, acabam tendo muita mudança de emprego, muita história de briga com o chefe. Então, assim, porque essa questão de não ter o retorno esperado, né? O que você fala da autoestima, eles funciona uma pessoa que não é o carente, por exemplo, o borderline, que tem aquela coisa mais carente, que precisa de uma atenção. O que ele precisa da atenção pela admiração, porque ele sente ser merecedor de atenção. E não porque ele se sente vítima, é diferente assim. Então, ele sempre muito bem, é uma pessoa que se apresenta muito bem, né? E se sente muito bem. Eu sou superior, eu sei mais, eu sou mais inteligente, eu sou mais bonito. Então, numa conversa, é aquele que sempre sabe de tudo que está sendo falado. Sim, ou então assim... Mesmo sem saber. Sim, e daí tem o que eu falei, existem mais ou menos, a gente não costuma assim fazer os subtipos, mas percebe, né, na clínica que existem 2 tipos. Tem aquele mais exuberante, que é o mais exibicionista, e tem o mais tímido. O mais tímido é aquele que deixa pra lá, não vou nem comentar porque não vale a pena. Agora, como é que se porta essa pessoa que tem transtorno de personalidade narcisista num meio em que outra pessoa que está sendo reconhecida? Então, você ganhou alguma coisa. Nossa, como excelente. É que é o narcisista? Eu estava pensando nisso agora. São pessoas extremamente invejosas, ciumentas, né? Não conseguem lidar com quando o outro tem um mérito. Então, assim, se você, por exemplo, amanhã recebe um prêmio de jornalismo, essa pessoa vai dizer assim: poxa, mas se eu fosse jornalista e eu recebesse esse prêmio, eu ia ser muito melhor para receber esse prêmio, eu ia dar muito mais retorno, né, para esse trabalho do que ela. Imagina, escolheram errado, não escolheram a mim porque foi algum erro aí. Né? Então essa pessoa, ela sempre tenta justificar. Fez isso porque é filho de fulano. Sim. Sempre tenta encontrar um motivo. Exatamente. Porque ela que merecia. Essa pessoa é que merecia ganhar qualquer coisa. E também tirar o mérito da outra pessoa, como você falou, assim. Então, assim, você ganhou por mérito, mas ela vai dizer que não, que foi comprado, que alguém passou na frente. Enfim, ela não consegue aceitar que o outro tenha mérito, que o outro seja mais bonito, que o outro tenha mais dinheiro, que o outro tenha o melhor trabalho. Ela não consegue lidar com o sucesso das outras pessoas. Você falou até de beleza, né? Então, se alguém é elogiado ali, então por algum motivo... mas as pessoas falam, né? Fulana é a mais bonita ou o mais bonito de tal lugar. As pessoas fazem isso, né? Tenta tirar esse mérito. Mas é porque fez uma plástica. É porque fez não sei o quê. É porque tá em evidência agora, mas não é assim. Sim. E a pessoa tenta encontrar
um motivo e desmerecer aquilo que aconteceu. Você falou da inveja, ciúme, inveja, tirar o mérito do outro. E nós estamos falando de um transtorno, então tem várias coisas que estão relacionadas. Não é só o ciúme, não é só a inveja, tá tudo combinandinho ali num cenário, né? Mas o invejoso, ele sofre, né? Sim. Quem tem inveja sofre muito. É muito mais gostoso quando você curte. E pode ser dentro de casa até. Imagina, seu irmão teve uma promoção no trabalho. Não é uma maravilha? Seu pai, sua mãe, seu marido. Quando é casado, doutora, como é que fica isso? Porque no casamento não pode haver competição, né? Então, mas é aí que eu falo, essas pessoas, elas acabam chegando, às vezes, no diagnóstico e no tratamento, pelas dificuldades que vão vindo na vida, né? Nos relacionamentos de trabalho, conjugais, com a família, amigos, né? Essa pessoa acaba ficando uma pessoa que as pessoas evitam, né? Acaba se tornando uma pessoa chata. Uma pessoa chata, uma pessoa difícil, que a família sempre aceita, né? E tem aquela coisa, não interpreta muitas vezes como doença. É o jeito dela, o que a gente pode fazer? Né? Então, um problema. É doença? Sim. É uma doença. É uma doença. Se ela tem alguns critérios, né? O DSM, que classifica os transtornos mentais, as doenças, tem alguns critérios. E se a pessoa satisfizer, né? Estiver dentro de 5 critérios, dos 10 critérios que a gente tem lá, que a gente já citou alguns deles aqui, são essas questões todas, aí você pode diagnosticar já a pessoa com esse transtorno. E os transtornos, eles podem se sobrepor. Pode ser um borderline com narcisismo. Então, alguns transtornos se sobrepõem. Isso vai agravando a situação? Sim. De certa forma, sim, né? De certa forma, sim. Porque, assim, a cabeça é mais desorganizada, né? O funcionamento é mais desorganizado ainda. A gente está falando de uma doença, mas todo mundo é um pouquinho narcisista? Assim, até assim, porque a nossa cultura e, né, como as coisas funcionam hoje em dia, isso, assim, promove o narcisismo, né? Uma coisa são as redes sociais e tudo isso, a questão do curtir das redes sociais, isso daí é uma coisa que para o narcisista também é um prato cheio, né? Mas... Como é que é o narcisista? o do transtorno mesmo, a pessoa que está sofrendo, está doente, nas redes sociais, como é que ele é? Porque a gente sabe que a nossa vida, as pessoas fazem isso mesmo, a gente coloca o melhor nas redes sociais, né? Mas não é todo dia que você tá feliz, não é todo dia que tá tudo bem, né? Mas você sabe que muitas vezes eles são até discretos? Porque é aquela coisa assim, eu sou bom demais pra isso. E até julgam as pessoas que de repente colocam, tá viajando. E assim, como eles são muito invejosos, eles acreditam que todos têm inveja deles. Então, assim, se eu fizer muita exposição da minha vida, a inveja vai ser ainda maior. Entendi. Então, assim, aquela pessoa que não mostra muito porque acha que é superior àquilo. Mas é lógico que quando ela se mostra, ela tem o reconhecimento, aquilo, né, ganhou o dia. Ela consegue manter tudo isso? Porque o narcisista, ele acha que a casa dele, vou dar um exemplo, é a mais bem decorada, é a mais bonita do que de todo mundo. Ele consegue manter isso? Então, ele mostra essa casa, ele gosta. Você falou que tem 2 perfis, né? Do que pode ser exibido e que acha que nem vale a pena se exibir, porque... E quando a coisa não é real, né? Quando ele não tem nada muito do que se exibir, ele fantasia. Mente? Fantasia, cria até, né? Então, eu digo, né? Eu peguei essa água aqui, né, do filtro, mas eu digo para você que essa água aqui é uma água francesa, é uma água importada dos Alpes. Chega a ser engraçado, não é, doutora? Porque alguém vai saber, você não consegue falar, como que é a água francesa, né? As pessoas sabem, quem tá ao redor sabe que é uma fantasia.
Como lidam? Sim, mas nem todo mundo confronta, né? Porque confrontar é um problema. Sim, sim. Você falou das reações. Como pode reagir um narcisista, doutora? Vamos pensar das piores maneiras de se reagir a um confronto, por exemplo. Não, mas essa água é francesa, mas cadê a embalagem dela? Sim. De que marca é essa água? Vamos imaginar que é um conhecedor. Ele foi falar para um conhecedor de águas, né? Não, a pessoa vai até o final, dizendo que não, que é, e que o outro é que não sabe, né? Ou então tem aquela saída, você não sabe de nada, eu não vou perder meu tempo com você. Então tem essa saída e tem até o que bate boca mesmo, né? Mesmo sendo uma fantasia. Mesmo sendo uma fantasia, mas ela não é aquela pessoa que chega a reconhecer e fala, não, desculpa, foi mal. Eu não Você falou reconheço. que muitas vezes a pessoa vai buscar ajuda, não pelo transtorno em si, mas pelo que o transtorno ocasionou na vida dela. Uma pessoa que está com dificuldade de relacionamento, por exemplo, então, ou uma dificuldade no casamento ocasionada por esse transtorno, ou não consegue se relacionar, então não consegue levar a sério um namoro, não vai pra frente, e todo mundo é o culpado, menos ela. Sim. Menos essa pessoa. Sim, sim. Aí ela busca esse transtorno. Eu vou me preparar para dar um recadinho, mas eu queria que você falasse pra gente, chegou no consultório, aí tem aquela conversa. Com você também existe a fantasia, então o paciente vai fantasiar pra você também, então de repente ele vai falar que ele mora no lugar onde ele não mora, que a casa dele é do jeito que não é, que ele já fez um monte de coisa aí na vida, pelo mundo. Como é que se percebe que isso é uma fantasia, que isso é um problema? Vai contando pra gente, doutora, pra gente chegar em como é que se fecha esse diagnóstico. E a minha grande preocupação, qual é a reação da pessoa quando você vai dar um diagnóstico desse? Sim. Conta pra gente. Na verdade a fantasia não chega a ser a inventar coisas sobre né, a sua moradia, o seu trabalho, mas sim aumentar, né? Eles amplificam os seus feitos, amplificam os seus títulos, né? Então, se a pessoa ela é formada numa faculdade, ela vai dizer que se formou com méritos, então que tudo ela faz melhor que os outros. Então, assim, a fantasia é mais no sentido sempre de amplificar, aumentar o que ela supostamente tem de bom, o que ela acha que tem de bom. Já se me fala quando esse diagnóstico é dado, como é que fica esse paciente, quais podem ser as reações e tratamento, né? As pessoas precisam fazer tratamentos, aí você me fala se elas aderem ao tratamento, não, já. Continuo conversando com a doutora Triana Portal, que é psicóloga, doutora. Com esse relato, essas características, quais são os sinais, então, do narcisista, então, desse transtorno de personalidade? As pessoas podem ter identificado no próprio comportamento alguns traços, podem ter identificado no outro alguns traços. O que faz com essa informação? Porque você falou, todo mundo é um pouquinho narcisista. Claro que todo mundo adora um reconhecimento, né? Você trabalha, você quer o reconhecimento. Exato. Mas não em detrimento do outro. Acho que o que você falou que me chama mais atenção é não suportar o sucesso do outro. Não, e a frieza também em relação ao outro. É uma, assim, o interesse. Uma indiferença. Então, é uma pessoa muito insensível, assim, o outro não importa muito. Então, aquela questão das amizades, né? A amizade, ela serve enquanto ela tem alguma coisa que a pessoa tem interesse. Aí, depois disso, aquela pessoa é descartável. Né? A pessoa realmente não tem empatia pelo outro, não sente muita dó. É diferente do antissocial, que, né, enfim, pode fazer maldade pro outro. Muitas vezes não existe, assim, não faz mal, não vai fazer mal pro outro, não vai cometer nenhum crime, mas assim,
simplesmente o outro não existe. Então, a pessoa se acha merecedora de tratamento especial. Então, assim, tem outras pessoas esperando, ela quer passar na frente. Ela não pode esperar, ela tem que ter tratamento especial, ela tem que ser atendida primeiro. Se o outro tem uma necessidade, ela sempre tem uma necessidade especial, sempre tem uma boa justificativa. Porque eu tenho horário, porque o meu trabalho é mais importante, porque eu tenho uma doença, né? Eu tenho dor, por exemplo, né? Eu tenho dor. Porque tem mesmo, né? Às vezes tem, né? Eu tenho essa condição física que não me deixa apta a ficar esperando. Então, mas ela sempre tem algum motivo, mas os outros não importa. E se o outro tiver numa condição pior que a dela, não importa. Ela tem que ser a pessoa em primeiro lugar. Você falou de frustração, decepção, mágoa. Como lida o narcisista, então a pessoa que sofre com esse transtorno de personalidade narcisista, quando ele é, por exemplo, deixado? Então, um relacionamento. É o marido, a esposa não quer mais. Tá namorando, a namorada não quer mais. Ou o namorado não quer mais a namorada que tem esse problema narcisista. Como lida? Bem, porque ela é demais, o problema é sempre com o outro? Ou pela frustração, de repente era alguém que ela realmente gostava e aí... Então eles têm uma força muito grande nesse sentido por conta da negação. Então assim... Antes já foi tarde? Já foi tarde, imagina, aquilo lá não prestava pra mim, né? Eu mereço coisa melhor. Então assim, o outro sempre tem um problema muito grande, então abriu o caminho para que eu conheça uma pessoa à minha altura. Então assim, não é uma pessoa que deprima, ela não é uma depressão consciente, assim, né? Muitas vezes ela tem até sintomas de depressão. Tá sofrendo. Mas tá falando que tá ótima. Mas ela é mais de uma forma inconsciente, porque no consciente, no que ela sente, pensa, está sentindo, ela tá aparentemente bem, a culpa é do outro, já foi tarde, está muito bem, prefiro estar assim, antes só do que mal acompanhada. Então, essa pessoa não tem o sofrimento dela não é muito baseado na vivência com as outras pessoas. O sofrimento é geralmente quando falta essa admiração que ela precisa como combustível para todo dia, para sobreviver. E essa coisa da grandiosidade de não ocupar o lugar que ela acha que deveria ocupar. Parece ser uma pessoa muito forte. Sim, sim. O que derruba um narcisista? Somente o não reconhecimento, o não ser aplaudido? Sim, o que derruba é isso mesmo. Falta de reconhecimento. Falta de reconhecimento. Ocupa um cargo na empresa que pode haver uma promoção ali. Então tem duas pessoas possíveis de receber a promoção. O narcisista não recebeu, o outro recebeu. Ela sai do emprego? Nossa, pode sair do emprego, abandona o emprego. E aí a disputa de poder, a competitividade também faz parte, é um dos critérios, né, para diagnóstico. A pessoa não consegue trabalhar. Então, em alguns casos, você nota que a vida laboral da pessoa é quase que, vamos dizer, nula, porque... Fica bem comprometida. Fica bem comprometida. Você falou que consegue fazer atividades, então, onde ela é o próprio chefe, né? Aí a pessoa consegue se dar bem, mas de toda forma, precisa da evidência sempre. Sim. Como são pessoas com essa questão da autoestima que se acham muito boas, elas têm muita confiança. Então elas se aventuram, né? Elas se jogam em situações, né, de trabalho. Se jogam não, né? Se colocam em situações de trabalho. Então muitas vezes elas têm cargos altos e funcionam bem por essa questão da competitividade, de querer almejar coisas muito grandes para si. Né, altos cargos, então são pessoas muito persistentes, que têm bastante vontade e muita força de ir atrás.
Mas os impedimentos, o que muitas vezes não deixa com que ela chegue num patamar tão alto, são essas entraves aí de relacionamento. Mas se ela tiver a sorte, vamos dizer, de encontrar um caminho mais ou menos aberto e fizer escolhas que a permitam conduzir, aí essa pessoa geralmente tem um sucesso muito grande. Então você conhece pessoas que você fala assim, poxa, eu não posso entender que uma pessoa tão bem sucedida dessa, uma pessoa que se sai, entre aspas, tão bem, que se comporta tão bem, que tem muitos amigos, porque não são amigos, são relações superficiais, eles conseguem se dar muito bem. Parecem amigos. Sim, nas relações superficiais vai muito bem. Na hora de aprofundar na relação que fica difícil. Então, assim, a pessoa que, num primeiro momento, ela faz amizade muito facilmente e ela fica muito querida, as outras pessoas a admiram mesmo, né? É aquela coisa de ser muito interessante, de se mostrar de uma forma muito interessante, mas essa amizade não se sustenta, ela acaba logo. Alguém que se interessa por essa pessoa que é narcisista, a princípio parece uma maravilha, consegue aprofundar esse relacionamento. É muito difícil. Desta forma, não, né? Muito difícil. Se a pessoa, é o que eu falei, tem relacionamentos disfuncionais que conseguem trilhar, porque o outro também é disfuncional e ele se encaixa perfeitamente. Qual é o perfil que se encaixa aí? Uma pessoa com outro transtorno, de repente? Sim, uma pessoa que goste de ser subjugada, uma pessoa que consiga ficar nesse cenário onde o outro vai aparecer e ela não. Então, ali quem tem que brilhar é aquele, o outro tem que acompanhar. Então, assim, existe um número maior, né? Sempre se fala, nesse caso não. A maioria dos transtornos aí emocionais, psiquiátricos, fala a prevalência é maior em mulheres. Nesse caso, a prevalência é maior em homens. Entendi. Então, aquela coisa. Tem faixa etária para isso? Você falou na idade adulta, Na idade né? adulta, mas vai cedendo na terceira idade. Então, assim, é difícil você... Perfeito. Você não, esses traços, eles vão se amenizando, né, com a maturidade. Tá, mas então, para conviver bem, tem que fazer o tratamento então, antes, eu não diria as idades, mas vamos dizer a vida adulta até o começo da maturidade, vamos dizer, da terceira idade, né? Tá. A pessoa chegou no teu consultório, doutora. Ela tá certa de que você não vai conseguir ajudá-la. Né? É assim que... Não, eles chegam com aquela coisa assim, estou te dando uma chance, né? Porque já estive com diversas pessoas, ninguém conseguiu dar conta do que eu tenho, mas eu vou te dar uma chance para ver se você é capaz, é bom bastante. Tá. A pessoa chegou no teu consultório. Brevemente, eu sei que isso vai tomar mais tempo, mas brevemente, enquanto eu encaminho para dar um recadinho, você identificou, para você tá muito claro esse cenário. Quanto tempo leva para dizer para essa pessoa e o que você precisa? De um aparato de outros profissionais? Pode ser que um psiquiatra seja necessário administrar alguma medicação? Conta pra gente. Sim, normalmente o tratamento que se tem, não existe uma medicação específica para um transtorno de personalidade. A medicação que se usa geralmente são os antidepressivos, ansiolíticos, que funcionam bem, né, para tratar alguns sintomas. E, assim, bastante importante a psicoterapia. A psicoterapia, para esse tipo de caso, ela muitas vezes é a primeira escolha e ela precisa ser continuada por bastante tempo, não é uma coisa ali pontual, a pessoa precisa daquele suporte para conseguir ir bem. Perfeito. Nós estamos de volta ao Consulta ao Doutor de hoje. Fala sobre transtorno de personalidade narcisista. Quem tira as nossas dúvidas é a doutora Triana Portal, que é psicóloga. Doutora, você estava falando dos tratamentos, né? Que precisa do acompanhamento, né? Que a terapia vai ser necessária por muito tempo. Sim. A gente sabe que tem várias linhas de terapias que podem ser feitas.
E a gente fala bastante aqui no programa para vários outros transtornos, problemas, doenças, que é a cognitivo-comportamental. É para esse caso também ou tem que ser aquela que busca mais lá de trás? Olha, é uma alternativa, tem se falado mais no Brasil. Antigamente poucas pessoas trabalhavam essa linha, né? É uma coisa mais da cultura norte-americana, mas agora, vamos dizer, está mais em evidência no Brasil, né? Existe também uma nova, vamos dizer, abordagem aí que se chama mindfulness, né? Que é eu não trabalho, mas assim, muitas pessoas referem ter uma coisa ligada à meditação e tudo isso, mas independente da abordagem, a terapia, seja mesmo a psicanálise clássica, eu acho que é um pouquinho mais difícil, né? A clássica, ortodoxa, né? Que vai buscar lá no fundo, porque aí a pessoa precisa já estar um pouquinho mais preparada para isso. E aí, então acho que o perfil do narcisista não é esse, né? Tá tão aberto assim. Sim, mas é possível. É possível, mas de um modo geral as terapias funcionam bem e é o que a gente tem de melhor para ajudar os transtornos de personalidade. Os remédios, eles são também parte do tratamento no sentido de amenizar alguns sintomas, né, de ansiedade ou questão do sono quando é comprometido, né, ou se existe uma comorbidade, uma depressão e tudo isso. Porque, como eu te disse, como é uma coisa muito sutil, as dificuldades, todo mundo encara como pessoa difícil, né? Então, assim, ninguém define como patologia, como doença, né? E até você chegar, às vezes até para um familiar, né? Você vai dizer assim, isso que essa pessoa tem é uma doença. Não é uma doença, é o jeito de ser. Isso aí é malcriação, enfim, cada um dá o nome que melhor quiser, mas assim, é uma coisa que, como também não é muito palpável, né? Palpável mas é diferente. É de difícil interpretação, né? Difícil entendimento. Então é uma coisa que passa, vamos dizer, a pessoa pode passar uma vida inteira sem tratamento, né? É uma pessoa que vai sofrer, né? Sim. O sofrimento vem nesse sentido, porque alguns poucos conseguem esse retorno que elas precisam, né, relacionado à grandiosidade, de sucesso profissional, poder, né? O poder é muito importante, né? A competitividade. Então, a pessoa pode dar sorte de entrar nesse caminho e ela tá ali dentro do que ela precisa para satisfazer essas necessidades emocionais dela, né? Seja de poder, de sucesso, então, mas só que é uma mínima parcela, né? Agora, o restante dessas outras pessoas, elas vão viver em sofrimento, em briga com si mesmo e com as outras pessoas. Por que eu não estou sendo reconhecido? Isso está tudo errado, o mundo está errado, né? Eu não estou tendo o lugar que eu mereço nessa sociedade. Esses médicos que me auxiliam não são bons o bastante, né? Elas sempre querem o melhor tratamento, nem sempre elas conseguem, às vezes até custear, né? Eu quero ir no melhor cabeleireiro, eu preciso ficar hospedada no melhor hotel. Até com as coisas mais simples, né? Então você falou de saúde, ok, mas... Não, mas é pra tudo. É pra tudo. Cabeleireiro, então, melhor hotel. Ela tem que sempre ter o melhor tratamento e o melhor de tudo, né? Então, assim, fica muito complicado, né? Assim, a não ser que você seja uma super estrela, e mesmo assim, né? Mesmo essas pessoas também têm frustrações, né? A gente imagina, eu tenho idealizado, né? Que essas pessoas que a gente vê na mídia, que são muito ricas e muito famosas, também não têm problemas, mas tem muito problema, assim, de ordem
afetiva Também. muito grandes, porque tem muita cobrança, mas a pessoa que está de fora não consegue enxergar isso, só vê o lado bonito. Tem um ponto aí desse transtorno do narcisista, ele pode ser muito cobrado, já que ele mostra que ele é tão bom assim, ser muito cobrado é bom pro narcisista? Você falou que ele é bom em competição, né? Pode ser que ele goste disso, é isso? Tá no trabalho, então. Aí ele faz o que faz no trabalho porque ele é o Não, mas cara, ele não admite ser cobrado, né? É perfeito. Ele não admite, ser cobrado, ele não admite ter que cumprir metas, cumprir horários. Então, assim, ele que tem que cobrar o outro, ele que tem que pôr meta para o outro. Né? Então, assim, o chefe, ele que tinha que estar no lugar do chefe, não o chefe ser o chefe dele. Né? A relação para ele tem que sempre ser mais favorável para ele. Sim. Tá fazendo o tratamento. Como que esse paciente adere a esse tratamento, então? Você falou que tem dificuldade, pode faltar, chegar atrasado. Sim. É assim sempre? Costuma ser, é difícil. E assim, o profissional ele tem que ser bastante experiente. Porque faz parte do traço ali do transtorno, né? Sim, porque o profissional ele pode ficar muito frustrado, né? E se sentir... A ideia do narcisista quer fazer isso mesmo, né? Exato. De fazer com que o outro se sinta incapaz. Então, se o profissional não tomar cuidado, ele cai nessa armadilha, né? De dizer, poxa, mas tudo que eu estou tentando é ineficaz, né? O que acontece? Eu não tenho capacidade de tratar desse paciente, né? Então, assim, pode ter essa contratransferência, né? E se o profissional tiver alguma característica parecida, que pode acontecer, aí esse profissional fica com raiva do paciente, né? Não consegue continuar fazendo. E aí é complicado, né? No caso da terapia, não, porque os terapeutas, os psicólogos já são treinados para isso, para tratar essa questão toda. Mas no caso de médico que não consegue perceber essas coisas, ele fica com raiva daquele paciente, né? Poxa, falo pro cara tomar o remédio, ele não toma. Isso. Ou toma do jeito dele, aumentou, diminuiu a dose. Vem aqui me falar que eu não sou bom o suficiente, que não está dando certo o meu tratamento. Fica com raiva ou a pessoa se sente, mal. A pessoa compra aquilo que o outro está tentando fazer, que ele se sinta inferior, que ele se sinta pouco. Né? Então, pode ser que o profissional sofra se ele não tiver esse traquejo para perceber o comportamento que o paciente está tentando de controle ali da situação. Perfeito. Porque para ele o ganho é maior, ele prefere continuar com a doença, mas ganhar o controle da situação. Você vê que coisa triste, né? Triste, sofre, porque, assim, né, ele assume a doença, mas o ganho secundário dele é manipular a situação. Como é que fica a família dentro desse diagnóstico, então? A família é chamada para conversar, para explicar o que acontece, até mesmo para essa mãe, esse pai, essa esposa, esse marido, o irmão, a irmã. Ah, então não é que ele é assim, ele tem um problema. O ideal, né, assim, até para se fazer um diagnóstico preciso, e quando existe dúvidas, né, assim, nesse comportamento, nessa forma como o paciente se apresenta, de chamar a família ou um amigo próximo. Separado ou junto? Separado para uma anamnese objetiva, que a gente chama, que é aquela pessoa que vai dizer para a gente exatamente quem é aquela pessoa. Assim, a percepção de fora, não a percepção que o paciente... Como a gente estava falando, às vezes não é uma mentira. Ele se acredita muito bom, ele não está mentindo que ele é. Eu não estou aqui, por exemplo, dizendo, inventando que eu sou, eu acredito que eu sou. Né? Então ele tem aquilo, ele passa aquilo para mim. Então eu preciso de uma pessoa
de fora, que tem a percepção daquilo para me dizer, na realidade da maioria das pessoas, que de fato acontece. Sim. E como é que fica esse paciente se ele souber que a outra pessoa foi chamada? Porque... Não, mas isso tudo tem que ser concordado, comunicado, isso... A pessoa pode não querer e abandonar esse... Sim, pode. Ela tem o direito disso. Entendi. Então, a pessoa vai saber que o outro foi chamado. Sim. Vai saber. Você percebe diferença entre família e amigos falando sobre a pessoa que tem o transtorno de personalidade? Porque você falou que isso vai se revelando acontece na idade adulta. Então, não era uma criança assim, na adolescência teve sua fase, mas nunca foi desta forma. Porque a família vê de um jeito diferente também, não enxerga a situação de um jeito diferente. Tem muito amor, né, doutora? Tem amor, mas tem mais convivência, tem mais... Tá, né? Se a pessoa não tiver ali... Ela tem mais dados para te dar, sim, isso? Sim. Mas é importante também, são duas visões diferentes. Se é uma pessoa casada, por exemplo, um homem e uma mulher casada, chama a família, a mãe, o pai, quem tiver ainda da família primária, chama a esposa também? Ou o marido? Sim. Para conversar? Sim. Essa questão de chamar a família, ela acontece mais, né, quando é tratamento em equipe, né, quando tem comorbidades. Se a pessoa vai para o consultório para a terapia, né, é só se a pessoa concordar. Né? Então a gente fala, olha, eu gostaria de conversar com a sua esposa, você se incomoda? Né? Quais são os resultados do tratamento? A pessoa que foi buscar, sem ajuda multidisciplinar, tá? Foi buscar a psicóloga, você. Olha, nem sempre tem muito sucesso nos tratamentos, porque é aquilo que eu te disse, o paciente ele não quer ver sucesso no tratamento, ele quer controlar sempre a situação. Então, se ele, por exemplo, ele tem ali a remissão de um sintoma, ou ele melhora de um lado, ele já cria outro problema. Né? Então, minha ansiedade baixou, por outro lado, agora eu não consigo mais dormir. Não, agora eu estou dormindo super bem, mas estou comendo demais. Então a pessoa vai criando, né? Hipocondria também é bastante comum nesse tipo de personalidade. Então, assim, a pessoa sempre tem que ter, porque ela é especial, ela se sente especial. Como é que fica a questão da alimentação nesses casos? Porque a gente vive numa cultura em que o magro é muito mais exaltado do que o obeso. Sim. Né? É uma pessoa que cuida da aparência também? Ela cuida de tudo, ela é uma pessoa que é muito atenta a todos os sinais do seu corpo, do seu comportamento e de tudo isso, mas é o que eu falei, ela não cede a nenhum controle. Então, assim, a pessoa está com sobrepeso, ela precisa entrar numa dieta, mas entrar numa dieta não é uma coisa que ela faz, porque ela não se submete a nada. Então, se ela tiver um problema, um transtorno alimentar envolvido ali, ela também não cede, porque ela não vai ceder a nenhum controle. Ela tem que estar sempre difícil. No controle. Difícil, doutora. Muito difícil. Agora, então, sucesso no tratamento. Então, é difícil trabalhar essas pessoas, porque assim tem que ter muita força de vontade, muita boa vontade. E assim, tem que ser profissional bastante experiente e que conheça bem, de forma aprofundada a doença para poder lidar com essa pessoa e não cair nas armadilhas que ela cria para si mesma e para o profissional. Eu vou me preparar para dar um recadinho. A gente observa que o trabalho é uma parte muito importante da vida. Homens, mulheres, os idosos hoje cada vez mais ativos, né? Então, ninguém quer parar de trabalhar. Porque trabalhar nos faz ter mais vida, né? Então, a gente se sente melhor trabalhando. Ninguém quer ficar em casa. A pessoa quer trabalhar. Precisa trabalhar, né? É gostoso e precisa. Sim. A pessoa que está sofrendo com esse transtorno de personalidade narcisista, você diz que pode ter um problema ali. Às vezes até a pessoa não trabalha.
Queria que você falasse pra gente se dá para reintegrar essa pessoa, o tratamento dando certo, sendo o trabalho multidisciplinar, então, da melhor forma possível e ainda o paciente que colabora. É possível fazer essa reinserção aí, porque acaba sendo uma reinserção na sociedade, né, doutora? Conta pra gente, principalmente com a questão do trabalho. Sim, a gente não pode ser pessimista, né? E a gente tem que sempre pensar que tudo é possível se há força de vontade e buscar situações, tipos de trabalho que sejam mais flexíveis em termos de horário, em termos de metas a cumprir e que essa pessoa possa se adequar melhor. Então, se ela pudesse comandar, né, se é uma pessoa que possa, um trabalho que ela possa gerenciar, que ela possa tocar, é uma coisa que ela vai se sair melhor, né? Então, sem dúvida, seria um caminho, né, em buscar trabalhos mais adequados para o tipo de personalidade dela. Perfeito, já a gente fala mais sobre isso. Vou voltar para o bate-papo com a doutora. Doutora, você falou dessa escolha, talvez, de uma outra carreira, né? Onde a personalidade dela possa ser favorável, uma coisa que encaixe melhor ali, né? Então, trabalhar por conta, encontrar aquilo que gosta. É o psicólogo que vai ajudar nessa fase, inclusive, para encontrar quais são esses caminhos, esse auxílio também de orientação profissional, por que não? De repente a pessoa se formou numa área que não cabe ali, ela não vai conseguir ser chefe naquela profissão que ela escolheu, né? Ou é muito difícil encontrar, ou ocupar cargos de liderança ali naquela profissão que ela escolheu. É o psicólogo que vai fazer vai trilhar esse caminho. A pessoa está disposta a encontrar? Sim, é o psicólogo que vai fazer esse acompanhamento, esse suporte, dar esse suporte. A pessoa, sim, ela quer viver bem, ela não quer sofrer, ela quer... Uma vez que ela está em tratamento, ela já está disposta a isso, né? Mas, assim, não é aquela... Você não espera como de outros transtornos que a pessoa, vamos dizer, tenha aquela reflexão e fale, não, agora estou aqui de fato reconhecendo que tem um problema e ainda é assim, eu não posso, não dá, isso não é para mim, eu tenho que... Sempre vai ter essa questão da grandiosidade, de se achar merecedor de algo melhor e de que as outras coisas que não prestam para ela. Inclusive, então, assim, na descoberta dessa nova carreira. Agora eu vou ser melhor, vou me destacar. A pessoa não cai, ela está sempre para cima. Assim, o problema é que está tudo errado. Eu que estava ali no errado, agora eu estou indo no certo, que eu tenho o melhor para mim, né? Então, assim, não consegue, ela é impenetrável, né? O self, né? A questão da personalidade é bastante impenetrável. Então, você não consegue fazer com que essa pessoa tenha essa pseudo-humildade que muitas vezes ela demonstra para as pessoas, né? E mesmo que ela, vamos dizer, quebra a cara, vamos dizer assim, né? Aconteceu várias vezes, poxa, mas... Porque às vezes a gente tem que confrontar, né? Dizer, pô, mas você teve 5 empregos, você brigou com 5 chefes. Quem é o problema, né? De 5, 6 lugares, nenhum deles prestava. Ou então, relacionamentos, poxa, mas esse namorado era porque era assim, esse outro porque era assado. O seu ex-marido é porque... ele, né, não era tão bom quanto você, né, a sua altura. O que será que acontece, né? Os funcionários todos são ineficientes, incapazes, nenhum presta. Então, quer dizer, onde é que está o problema aí? Não adianta, você não vai convencer essa pessoa. Na questão do trabalho, só para a gente encerrar, já que nenhum funcionário é eficiente para essa pessoa, ninguém faz tão bem quanto ele faz. Uma pessoa que pega tudo para ele, você falou que gosta de controle, abraça muito as coisas, principalmente no trabalho, porque
De repente, se o trabalho não vai ser bem feito, o nome dele vai estar ali também para essa não admiração, né? É alguém que pega muito para ele ou ele vai delegar àquele que possa oferecer um trabalho Ele bom? delega no delegar é a oportunidade de subjugar o outro, de controlar o outro. Então eu peço para você fazer uma tarefa para mim, aí eu chego e falo, que porcaria é essa que você fez? Sempre uma oportunidade para humilhar o outro, então. Sempre. Isso daqui eu vou ter eu que fazer mesmo. Aí a pessoa toma da mão, então assim, ela acaba centralizando, porque nada que o outro faz tá bom, e às vezes ela acaba e refaz, mas assim, a oportunidade. Então assim, o combustível para ela, então nesses cargos, eu falei, às vezes a pessoa vai bem quando ela comanda uma equipe, quando ela tá numa posição de superioridade, porque aí ela fica se alimentando de subjugar os outros e controlar o tempo todo. Doutora, infelizmente nosso tempo está acabando. Eu vou deixar os contatos aqui da doutora no site www.trianaportal.com.br, trianaportal.com.br. O canal do YouTube é só você escrever Triana Portal. Você encontra, tem um canal, tem sempre vídeos lá. É importante no canal do YouTube. Quando é o Facebook, a gente curte a página. Quando é no YouTube, a gente se inscreve para receber os vídeos primeiro, recebe no seu próprio YouTube, isso é bem legal. Triana Portal, lá no YouTube. E o telefone, 0 operadora 11 3739 3140, 3739 3140, 0 operadora 11. Doutora, como sempre, adorei te receber. Obrigada por ter vindo, por ter trazido esse tema aqui à discussão hoje, que é super importante, pouquíssimo falado, né? Sim, sim. Obrigada, viu? Obrigada a você pelo convite e espero estar aqui outras vezes. A gente pode falar de outros transtornos, enfim, continuar, né? Com certeza. Sempre bom estar aqui. Sim, importante porque a gente consegue identificar traços no nosso próprio comportamento, no comportamento de outra pessoa, porque a ideia é sempre ajudar, né? E com informação a gente consegue ajudar bastante. Obrigada, viu, doutora? Obrigada a você. Bom fim de tarde. Obrigada a você que nos assistiu até agora. Olha só, amanhã tem mais consulta ao doutor pra você, eu tô te esperando. Tchau.